Para a nossa terceira videoaula. Agora que nós temos o nosso modelo, nós temos que fazer aqui o nosso diagramazinho com todos os campos das tabelas, certo? Vamos começar aqui identificando cada tabela do nosso banco de dados. Por exemplo, nós temos aqui uma tabela de cliente. Quais são as informações, os campos, né, que eu preciso de um cliente? Quais são as informações de um cliente? Eu vou criar aqui uma... Vamos fazer o seguinte, vou criar aqui um outro modelinho, só para a gente não misturar as coisas. Eu vou usar isso aqui. Por exemplo, cliente. Cliente. Quem mais eu tenho? Fornecedor. Qual outra tabela que nós temos? Contas a pagar. Contas a receber. Outra tabela. Tabela de contas. E a nossa tabela de movimentação bancária. Agora vamos entender aqui como funcionam as coisas. Vamos lá. Contas a pagar, receber, cliente e fornecedor. E contas. Quais são os dados que eu tenho do cliente? Eu tenho o código. Do cliente, certo? Outra informação. Eu tenho o nome do cliente. Outra. O CPF. O RG. O que mais que eu vou precisar do cliente? O estado, cidade, bairro e endereço. Estado. A cidade. O bairro. Endereço. Observem que eu não estou usando espaço nem acento. Ó, nome de tabela e nome de campo não se usa espaço nem acento, certo? Aprendam logo isso. Vamos para a nossa tabela de fornecedor. Cara, ela é igual à nossa tabela de cliente. Só vai mudar que agora é fornecedor, certo? Então, vou editar, copy, editar. Vamos olhar aqui, paste diagram. Só quero copiar esse. Ai, ai. Então, vai lá. Fornecedor. Aí eu tenho também o código, o nome. Foi até bom, porque tem umas informações aqui que são diferentes, ó. Eu tenho mais aqui o CNPJ, a inscrição estadual. Eu tenho o estado, a cidade, o bairro, o endereço, o CEP, o telefone, o celular. Aqui eu vou colocar também o CEP, o telefone e o celular. Pronto. Na nossa tabelinha de contas, quais são as informações que eu vou precisar? O código da conta, o banco,
agência, a conta corrente, o saldo e o saldo da conta, certo? Essas são nossas informações. E nós temos também na conta corrente o que? Banco, agência e conta corrente. Pronto. Aqui são os dados da conta da empresa. Com isso aqui nós iremos fazer toda a movimentação de cheque, certo? Outra coisa que nós vamos precisar do tipo de conta. Contas a pagar e contas a receber. Nós temos a data do lançamento, a data do vencimento, a data do pagamento. Tudo isso, pessoal, tá aqui, ó, no nosso bloco de notas, certo? São as informações que a gente vai precisar, ó. O valor da parcela, vamos colocar aqui o documento, o número do documento, fornecedor, né? Por exemplo, Coelce, CAGES, o número do documento, o valor, os juros, a multa, o desconto, o total e o pago. Vamos precisar agora das informações das contas, ó. Vamos colocar aqui na nossa tabelinha de conta mais uma informação. Por exemplo, eu vou colocar aqui um código da conta. Por quê? Porque eu vou ter, por exemplo, conta 1, Banco do Brasil, conta 2, Caixa Econômica. Porque senão, na nossa tabela aqui de contas a pagar, toda vez que eu quiser fazer um lançamento no Banco do Brasil, eu vou ter que informar o banco, a agência e a conta corrente. Agora não. Por exemplo, para a conta 1, eu vou dizer que é o banco tal, agência tal, conta tal. Conta 2 é o banco tal, agência tal, conta tal. Então, no contas a pagar, quando eu falar que eu estou fazendo um lançamento na conta de número 1, ele já vai saber que é do banco, agência e conta corrente, certo? O que acontece? As tabelas, elas têm esses campos, que são o que ela vai armazenar. Cada campo tem um tipo de dado específico. Por exemplo, ele pode ser inteiro, pode ser data, pode ser número, certo? E pode ser alfanumérico, você digita qualquer coisa lá dentro. Se ele for alfanumérico, você tem que especificar o tamanho. Se ele for um campo de moeda, você tem que dizer qual é a parte inteira e quanto disso você quer para a parte decimal. Se for inteiro, não, é um inteiro, pronto. Se for caractere, você diz, poxa, caractere 50, cabe no máximo 50 caracteres lá dentro, certo? Outra coisa que a gente precisa saber do campo. Tem alguns campos que são obrigatórios, certo? Que são not nulo. Por exemplo, na nossa tabela de cliente, o código, o nome e o CPF são not nulo. E eu tenho que também ter uma outra informação do nosso campo, que se chama chave primária. O que é a chave primária? A chave primária é uma informação que identifica o nosso registro no banco de dados. Por exemplo, na nossa tabelinha de clientes, quem é a nossa chave primária? É o CPF? Não, vai ser o código. Por quê? Porque o Renato, que é um cliente, ele pode perder o CPF dele. E eu não vou cadastrar o Renato todo de novo só porque ele perdeu o CPF. Então eu vou ter que entrar no cliente do Renato, que é o código 1, vou alterar o CPF dele para o CPF novo. Mas o CPF de um cliente não pode se repetir, não faz sentido. Então, ele vai ser uma chave única, certo? Que também como é que se diz? É o mesmo atributo de uma chave primária, mas não funciona como chave primária. Quem identifica o meu cliente é o código, apesar de poder ser identificado pelo CPF. Então, como o CPF vai ser alterado, eu vou chamar ele de única. Como o código do cliente é uma informação que vai me dizer quem é o cliente 1, só tem uma vez. Ele é a minha chave primária. Por exemplo, na minha tabela de contas a pagar, eu vou usar aqui o código do fornecedor e não o CNPJ dele. Porque se o fornecedor resolver mudar de CNPJ, eu vou ter que entrar lá no meu contas a pagar e onde tiver a ocorrência do CNPJ antigo dele, eu vou ter que sair corrigindo um a um. E aqui não. Por exemplo, o fornecedor 1, o João, ele tinha um CNPJ 10. Fiz vários lançamentos com o código 1 do João. Aí o João veio aqui e disse, olha, meu CNPJ agora é o 11. Eu não vou ter que entrar em todos os lançamentos do contas a pagar e alterar, porque aqui eu não estou armazenando o CNPJ, estou armazenando apenas o código dele não muda. Então, acho que ficou clara essa informação aí para vocês. Então, no contas a pagar eu tenho
data do lançamento, data do vencimento, e eu vou precisar também de um campo que é um sequencial, certo? Que é o código do meu contas a pagar. Por exemplo, o primeiro lançamento é o 1, o segundo é o 2, o terceiro é o 3 e aí vai. Contas a receber. Observem que tem a mesma estrutura da nossa tabela de contas a pagar. O código, data do lançamento, data do vencimento, data do pagamento. Tudo são campos do que tipo? Data. O cliente, o número do documento. Por exemplo, ele está pagando um documento 1/5, que é a primeira parcela de 5. O valor da parcela, quanto ele me pagou de juros, quanto ele pagou de multa, quanto ele pagou de desconto, o total, o pagamento, o valor pago, no caso aqui é o recebido, né? E a conta para onde vai essa receita. Se é conta caixa, se é conta banco, se é conta não sei o que, entendeu? Seria até bom a gente colocar aqui uma descrição da conta. Conta 1, conta caixa, conta 2, conta banco. Aí que banco é? Aí eu informo o nome da conta, né? Ó, à medida que a gente está fazendo essa modelagem, nós vamos sentindo a necessidade de adicionar informações no nosso banco de dados. Por isso que nós não podemos simplesmente passar para o programador desenvolver, porque você nem modelou o banco ainda. Uma outra informação que vai ser interessante para o nosso banco de dados. Eu quero saber quanto é que esse cara está me devendo. Então, à medida que forem feitos lançamentos no contas a receber, eu quero ver aqui, ó, quanto é que o crédito que esse cara tem, entendeu? Aí como é que eu vou fazer isso? Aí nós vamos criar rotinas lá no banco de dados que vão nos dar essas informações. Eu não preciso ter isso aqui. O saldo da conta também poderia ser feito uma soma na minha tabela de movimentação bancária, certo? Assim como o cliente, eu poderia fazer uma soma em tudo no contas a receber. Só que aí, daqui a 10 anos, eu vou ter que somar sempre 10 anos de movimentação de banco de dados. Então, às vezes, se torna inviável ficar sempre somando tudo que tem no banco para saber o que aquele cliente deve ou não. Então, a gente poderia colocar aqui uma informação do tipo, por exemplo, o cliente, vamos colocar aqui, total das parcelas, né? Total em aberto. Total pago não me interessa, eu quero saber quanto é que ele está em aberto aí. Fornecedor, também quero saber o total em aberto. Tenho que saber quanto é que eu estou devendo aquele cara. Movimentação bancária. Nossa movimentação bancária, o que é que a gente precisa? Data do lançamento. Precisamos da conta. Precisamos saber se foi um crédito ou se foi um débito. Um crédito. Um débito. Certo? Precisamos do saldo anterior na movimentação bancária para o nosso extrato. Certo? Vamos precisar de mais o que? Do saldo atual. Outra informação que a gente vai precisar na movimentação bancária. Conta débito, conta crédito, saldo anterior, saldo atual. Cliente? Não, porque já tem tudo na movimentação bancária. Isso aqui é só um extrato, né? Então, nossa movimentação bancária é isso. Data do lançamento, conta crédito, conta, total do crédito ou débito, o saldo que tinha antes e o saldo que ficou. Então, essas são as nossas informações, certo? Se nós precisarmos de fazer alguma outra alteração, nós venhamos aqui e nós vamos alterar. Agora, vamos definir os nossos tipos de dado. Preste atenção. Quando a gente estiver criando um sequencial para uma tabela, é interessante nós colocarmos esse campo como inteiro, certo? Eu vou colocar aqui uma anotação para nós vermos aqui os nossos tipos de dados. Nós temos dados inteiros, dados, vamos chamar aqui decimais, datas e campos alfanuméricos ou caracteres, certo? O que mais eu tenho aqui? Inteiros, datas, alfanuméricos e campos binários para armazenar fotos ou coisas
arquivos, esse tipo de coisa. E campos memorando, certo? Memos, que são campos para armazenar textos muito longos, ok? Veja bem, o código é um sequencial, então ele é um inteiro. O nome é um alfanumérico. O CPF, poxa, CPF só se põe número. Só que eu não vou fazer operações de CPF mais 1, CPF menos 2, CPF menos 3. Então eu vou colocar como alfanumérico. Qual o tamanho dele? 11, porque o CPF só tem 11 caracteres. O RG, também não vou fazer operações inteiras nem decimais com ele. Vou colocar ele como alfanumérico. Tamanho máximo, 20. Estado, alfanumérico 2. Cidade, alfanumérico 50. Bairro, alfanumérico 50. Se você tiver um bairro que precisa de mais de 50 caracteres, ponha logo uns 80, certo? Mas vamos para uma dica. Não saia aí aumentando. Ah, Renato, qual o tamanho máximo aí que a gente possa trabalhar legal com esses campos? Ah, 255 caracteres. Então põe tudo 255. Veja só o desperdício que você está fazendo. Se você colocar, por exemplo, o estado, que só são 2 letras, com 255 caracteres, toda vez que você armazenar 2 caracteres lá no banco de dados, 253 espaços em branco vão ficar lá, sem fazer nada. O que acontece? À medida que os registros estão entrando, teu banco está inchando. Por quê? Porque tem muito espaço que não está sendo utilizado. Então é interessante a gente colocar sempre os tamanhozinhos certos, porque é como você pegar um canhão para matar um muriçoca, que é um prejuízo. As mesmas informações do cliente a gente vai usar para o fornecedor. Vamos lá, o CEP é alfanumérico, tamanho 8, certo? Telefone 20, celular 20, porque estamos colocando aqui o DDD. Total em aberto, decimal. Contas a pagar, o código inteiro. Data do lançamento, vencimento e pagamento, tudo é data. Fornecedor inteiro, porque vem da tabela de fornecedor. Número do documento, o cara pode escrever o que ele quiser lá dentro. Parcela 1 de 5, vamos colocar aí 40 caracteres. Valor, decimal, 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 desconto decimal, total decimal. Valor pago, também decimal. Só que a nossa conta é um inteiro, porque vem da nossa tabela de conta. Então vocês entenderam aí sobre quais são os tipos, né, e como trabalhar. Agora veja bem, nós precisamos em todas as nossas tabelas da auditoria. Se vamos precisar da auditoria, vamos precisar colocar em cada tabela o usuário, a data da inclusão e a data da alteração. E a data da exclusão? Não precisa, se o registro for excluído, ele não está mais aqui, certo? Usuário, data da inclusão, data inclusão, vamos seguir o mesmo padrão. Data alteração. Usuário, quem foi que incluiu, né? Data inclusão. Se o cara alterar, vai ficar sempre o último. Data alteração. Conta. Usuário. Data inclusão. Data alteração. Contas a receber. Usuário. Cliquei errado. Vamos lá. Ok, pronto, já fizemos tudo aí, certo? Então tá todo definido o nosso banco de dados. Agora na próxima aula vamos falar sobre constraints, certo? Chaves primárias, chaves únicas, chaves estrangeiras e validações, que são constraints do tipo check. Então até a próxima aula, pessoal.